A paz do Senhor, irmãos. Amém? Para quem não havia falado, nós estamos numa semana muito importante para nós como igreja, muito importante na história da humanidade. É uma semana muito importante, porque é uma semana que nos faz viver, né? É uma semana que justifica todas as outras semanas. Se não fosse essa semana, não teríamos nenhuma outra semana. Não da forma que temos. E eu tenho pensado muito sobre isso, meus irmãos. Pensado muito de como nós temos encarado a Páscoa, como que a sociedade como um todo tem encarado a Páscoa, né? Eu descobri um monte de gente que era crente. Nessa semana eu descobri um monte de gente que é crente, todo mundo começando a postar sobre Páscoa. Muito bonito, né? E aí eu estava conversando com a Vicky. Às vezes as pessoas celebram coisas que nem mesmo elas sabem o que estão celebrando. Mas nós, como igreja, precisamos entender aquilo que estamos celebrando. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Está todo mundo muito quieto. Caiu a pressão de vocês aí, gente? Está começando a ficar calor aqui na frente, eu acho que é isso. Gente, quinta-feira do bom ânimo. Diga para essa pessoa do teu lado, tem de bom ânimo. Caiu a pressão mesmo de vocês, hein? Tem de bom ânimo. Pode falar, Ana, não é pecado não. Tem de bom ânimo. Gente, como pregar de bom ânimo, sobre bom ânimo, né? Em mais uma quinta-feira de bom ânimo. Numa quinta-feira santa, como que eu posso pregar, Bianca? Sobre ter ânimo num dia a qual aconteceram tantas coisas que não trouxeram ânimo à quinta-feira. E o Senhor tocou muito forte no meu coração sobre um tema e uma direção específica que nós vamos ter nessa noite. E não é o texto central, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Queria que a Vicky deixasse direto, esse é o nosso versículo central, mas não é o versículo necessariamente base. Bom, hoje é quinta-feira santa, e hoje nós temos uma série de acontecimentos que não, vendo ele separado, Lene, eles não trazem bom ânimo para ninguém, né? Talvez só traga bom ânimo porque a gente sabe o final da história. Mas se a gente analisa quinta-feira como se fosse um episódio de série, Caio, a gente fica muito desanimado. É aquele episódio que você vê, assim, da série ou da novela, o pessoal mais antigo é a novela, né? Né, Thalita? Escrava Isaura, ou essas paradas assim, né? Eu não sei disso não. A Cravo e o Rosa, né? O Cravo e a Rosa. Aquele episódio que fala assim, pô, não dá vontade de assistir, né? Não dá vontade de parar de assistir, é esse episódio. Só acontece desgraça, né? Só acontece coisa ruim. E um prenúncio daquilo que poderia ainda piorar. Foi uma noite, a quinta-feira santa, foi uma noite que tudo parecia fugir do controle. Eu andei pensando sobre isso. É uma noite, se a gente olha com o nosso óculos triunfalista, né? A gente olha com a nossa visão de que tudo vai dar certo, e de filme de Hollywood, a gente fala assim, acho que isso tem uma probabilidade muito pequena de dar certo. Só para a gente relembrar, na quinta-feira santa, houve traição. Diga comigo, traição. Pode falar, gente, vocês estão desanimados, vamos animar aí, vamos animar? Diga comigo, traição. Quem fica animado falando de traição também, né? Diga comigo, discípulos confusos também teve quinta-feira. Na quinta, teve soldados chegando. Diga comigo, soldados chegando. E Jesus aparentemente sendo derrotado. É isso que, resumidamente, acontece na quinta-feira. Só que o tema central, a proposta central dessa mensagem, é que nem tudo que parece estar descontrolado está fora do controle de Deus.
E é muito engraçado porque ao decorrer do tempo e quando a gente mais lê a palavra do Senhor, nós vemos isso se repetir. Eu vou separar as duas alunas aqui na minha esquerda, vou dar uma de pastor Péricles. Eu estou super devagar para você notar. Você, pastora, reclamam que eu falo muito rápido. Pega um papel, volta para o século passado. Pega um papel, irmã. Essa é a afirmação central dessa noite, tia Vera. Nem tudo que parece descontrolado está fora do controle de Deus. Essa afirmação pode parecer até fora do que a gente aprendeu, do que a gente escutou, mas não seria basicamente o que João relata no capítulo 16? Basicamente na parte B do versículo: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem ou bom ânimo, eu venci o mundo. O que basicamente Jesus está querendo nos dizer é que o mundo parece desorganizado, o mundo parece descontrolado, o que realmente ele é, e ele está, porque o mundo jaz do maligno. Mas não é porque o mundo está descontrolado que está fora do controle de Deus. Eu digo isso para você nessa noite. Se algo na sua vida parece estar descontrolado, não se atemorize, porque está debaixo do controle de Deus. Se você crê nisso, diga um amém. Entenda o seguinte: tudo isso que aconteceu na quinta-feira já havia sido avisado por Jesus. Da mesma forma que hoje nós entendemos também que nós já fomos avisados. Jesus já tinha avisado de que ia doer. Jesus já tinha avisado que seria difícil. Jesus já tinha avisado que iria parecer dar errado. Ele diz para nós, da mesma forma, tenham bom ânimo. Por que então não temos bom ânimo? Por que então, na véspera de um feriado, pessoas decidem não estar na casa do Senhor, se é o motivo da celebração? Porque estamos desanimados, acreditando que está descontrolado ao nosso redor. Deus não permite que a nossa vida esteja descontrolada. Ele tem um plano para tudo, Ele tem um motivo para tudo. O problema é quando as dificuldades chegam, quando as ansiedades chegam, quando os problemas chegam, quando a pressão chega, a primeira coisa que a gente esquece é de acreditar no controle de Deus. E muitas vezes, quando nos preocupamos, quando estamos ansiosos, quando estamos preocupados, a gente não só esquece de ter fé em Deus, mas a gente reage da forma errada. Vocês estão olhando para talvez uma das pessoas que mais reagem errado na vida do século de todos os séculos. Quem me conhece sabe que eu tenho N opções de reagir, eu reajo sempre da forma errada. Então essa palavra é para mim também. Essa palavra tocou no meu coração primeiro. E é aí que eu quero chegar. Não só deixamos de acreditar, mas queremos impor a nossa própria justiça para que aquilo ande. Pastor, eu escutava as pessoas falando para o meu pai, muito isso na época da freguesia, né? Fulano demorou para se arrumar para a igreja. Eu não vou me atrasar não, deixei fulano lá de castigo em casa. Não entendi. Aí o fulano de 16 anos crescia, e hoje eu sei onde fulano de 16 anos está e não está na igreja. Nós queremos impor a nossa justiça, tia Vera. Nós queremos fazer, Marta, aquilo que nós achamos o que é justo de se fazer. Nós queremos meter a mão onde não necessariamente fomos chamados, porque o Senhor diz claramente para nós: tem de bom ânimo, acredite, tenha fé, fica quietinho no teu canto orando. E nós metemos a mão para fazer algo que está debaixo do controle de Deus. E aí vamos no texto base dessa noite, também em João, no capítulo 18, versículo 10.
Então, Simão Pedro, quem? Puxou o quê? Puxou o quê? Espada. Que trazia, ou seja, Pedro estava com a espada. Não vou fazer o teatro do pastor Péricles aqui, senão não vai ter ninguém sentado me vendo, né? Simão Pedrão, puxou a espada. Tu fez isso mesmo, moleque? Puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo, olha só, a Bíblia, ela omite várias informações. O nome do servo era Malco. Meus irmãos, o Senhor falou muito forte no meu coração. Eu titubeei muito em ter uma certeza numa palavra. E o Senhor foi muito certeiro no meu coração acerca desse texto. Porque eu me vejo em Pedro. Quantas vezes, Reginaldo, você já viu alguma coisa dando errado e você falou assim, eu vou lá e vou resolver isso agora? A Ana não quer ajoelhar para orar comigo, eu vou jogar ela para um lado, eu vou ficar do outro, eu vou ficar de bico. Quantas vezes nós fizemos coisas com as nossas próprias mãos? Quantas vezes nós fomos e agimos igual a Pedro agiu? Entenda algo, Pedro vê Jesus sendo levado e ele pensa, agora é a hora de agir. A reação de Pedro é uma reação de uma justiça humana. E quantas vezes eu decido reagir de forma humana? Meus irmãos, a gente leu, Pedro puxou a espada, Pedro atacou um servo e ele cortou a orelha desse servo. Pensa comigo. Pedro não foi igual a Judas. Pedro não traiu Jesus. Pedro não foi contra o propósito claro que Jesus tinha. Pedro estava tentando defender Jesus de ser preso. E mesmo assim, ele errou. Aonde eu quero chegar? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira, sem orar, sem pedir a vontade do Senhor, sem entregar ao Senhor. E dessa forma, mesmo com uma boa intenção, nós temos a atitude errada. É isso que Provérbios 19, versículo 2 vai dizer: não é bom ter zelo sem conhecimento. Por muitas vezes nós queremos fazer muita coisa, mas da forma errada. Por muitas vezes nós queremos resolver muitas coisas da forma errada. Entenda algo nessa noite: nem todo zelo vem de Deus. Nem toda indignação é justiça, e às vezes é só emoção sem nenhuma direção. O que Deus tem para nós nessa quinta-feira santa é trazer a essência do joelho dobrado, de pedir a vontade de Deus sobre a nossa vida, e que Ele faça aquilo que Ele desejar fazer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas pastor, o meu filho está indo para o inferno, meu amigo está indo para o inferno, meu neto está indo para o inferno, e eu não estou fazendo nada. Faça, ore ao Senhor, entregue a vida dele ao Senhor, venha na sua casa orar e entregar sacrifícios de louvor ao Senhor, porque não basta mais pegarmos a espada e queremos fazer as coisas do nosso modo, porque de tanto pegar a espada, nossa mão fica calejada e não aguenta ajoelhar ao Senhor e orar ao Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, eu já me peguei reagindo numa discussão, numa resposta de um impulso, em tentar resolver as coisas de qualquer forma, e depois eu percebo que eu compliquei coisas simples demais. Vocês acham que eu estou errado? Quantas vezes nós, como igreja, complicamos coisas simples demais? E eu entendi que quem não ora, reage. Quer uma justificativa para isso? Abre lá em Mateus 26, 40. Antes do que aconteceu, vamos ver o que aconteceu antes do que Pedro cortou a orelha. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse não era o mesmo Pedro? Era tu também, Pedro? Você não pode nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? Ou seja, meu irmão, quem não ora fica suscetível à reação.
fica suscetível a ser mão do inferno, fica suscetível a agir como boca do inferno. Quantas vezes já escutei testemunhos de pessoas, testemunhos de pessoas que estavam no primeiro amor, acabou de aceitar Jesus como seu Senhor, seu primeiro mês, seu primeiro ano na igreja, e aí essa pessoa esmurece, essa pessoa se afasta, você vai perguntar quantas vozes malditas aquela pessoa escutou. E muitas vezes vozes dentro da igreja. O que o Senhor tem nos chamado, e essa quinta-feira é momento de oração, de adoração ao Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Enquanto os discípulos estavam dormindo, Jesus estava orando. Esse detalhe muda tudo, porque Jesus é o objeto da ação que está sendo julgado, preso, maltratado. Não seria Pedro que seria preso, maltratado e pregado numa cruz. Aquele que estava sendo o principal estava orando. Às vezes estamos passando por momentos difíceis, estamos querendo pegar espada, ajoelha e ora ao Senhor, é o melhor caminho que Ele tem para a nossa vida. Sabe por quê, Lene? Porque quando eu oro, eu troco o meu fardo com Deus. Será que isso está na Bíblia, gente? Será que isso está na Bíblia? Quantas vezes eu e você carregamos fardos que não é nosso? Quantas vezes carregamos problemas que não é nosso? Quantas vezes discutimos por coisas que não são nossas? E o Senhor diz para nós nessa noite: troca o fardo comigo, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo e eu farei com que você esteja comigo pela eternidade, adorando e exaltando o meu nome. Esse é o sentido da nossa fé. A gente problematizou muito, a gente criou muitos ritos, muitos problemas, porque a gente quer a todo momento pegar a espada e resolver, vamos para Brasília, vamos matar todo mundo, eu quero ver sangue, mas quantas vezes nós ajoelhamos para orar por esses motivos? Esse detalhe muda tudo. Diga comigo, oração. Diga comigo, oração. Pedro caiu na luta porque dormiu na oração. Tia Vera, muitas vezes eu estou prostrado, eu estou caído, eu estou derrotado, porque quando é para eu estar orando, eu estou querendo lutar. É o que o pastor já deu exemplo várias vezes da pregação do pastor Cezinha. Para Deus, a gente quer estar como cara de leão, a gente quer confrontar Deus, a gente quer ir contra Deus. A gente quer que Deus execute a nossa vontade, mas para o mundo a gente é como um cordeiro. Nós precisamos nos humilhar perante a vontade de Deus para encarar o mundo como um leão que ruge, que afasta as adversidades, que afasta o pecado em nome de Jesus. Entenda algo, quem não vigia na presença de Deus reage no momento de pressão. Você quer passar pelo momento difícil, então se posicione antes dele chegar. Quando o momento difícil acontece, a gente tem até uma boa ação de tentar ajudar Deus. Deus, como eu posso tentar te ajudar? Como é que eu posso fazer? Como é que pode resolver? Eu tenho por essência ser proativo, e às vezes eu atrapalho Deus, porque eu quero que Deus execute no final das contas, eu quero que Deus execute a minha vontade. Nós temos essa semana, alguns poucos dias de jejum. Experimenta deixar as coisas na mão de Deus. Você vai ser chamado de maluco, você vai ser chamado de inconsequente, você vai ser chamado de desleixado, mas você vai estar fazendo algo que ninguém vai estar vendo, orando ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11. Jesus vai dizer para Pedro: mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Entenda o seguinte, o plano que Jesus tinha que executar, ele estava executando. Aquilo que Jesus foi chamado, Jesus estava fazendo. A parte que Jesus foi chamado, estava fazendo. Muitas vezes, Reginaldo, eu não tenho nada a ver com o teu chamado e eu quero atrapalhar o teu chamado. Deus tem um chamado muito especial para a sua vida e para a vida da Ana.
Vocês foram chamados para cuidar de pessoas, vocês foram chamados para cuidar de casais, vocês amam isso, vocês têm afinidade com isso, e muitas vezes eu quero interferir, o que não é o meu chamado. Vocês entendem o que eu estou falando? Nessa quinta-feira, no momento onde eles acabaram de sair da ceia, onde Jesus estava sendo traído, a gente olha para isso e fala assim, não vou deixar meu Jesusinho ser traído não, eu vou meter a mão e vou fazer. Mas a gente esquece que existe a tal da vontade de Deus. E nós aprendemos que ela é boa, perfeita e agradável. E quantas vezes vocês já escutaram eu falando, ainda vestido com a camisa, né? Camisa preta com aquela cor fluorescente, que eu não vou arriscar a cor. Quem lembra vai saber, né? Por que nós aprendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e a gente quer interferir? Porque nós queremos estar no centro de tudo. Nós queremos ser o centro da mensagem. Nós queremos ser o centro do Evangelho. Aquilo que Jesus está querendo dizer para Pedro é dando um tapa na cara dele. Você acha mesmo que eu não vou executar aquilo que eu fui chamado para executar? Fica no teu lugar, Pedro. Põe a espada na bainha. Pedro achou que estava ajudando, mas na verdade ele estava tentando impedir o plano de Deus. Eu faço esses exercícios às vezes. Vou te expor, Vic, depois você me desculpa. A gente vê série de época, aí a Vic falou assim, nossa, eu queria tanto viver nessa época, com os vestidos, com as festas. Eu falei assim, não tinha banheiro nessa época não, filha, nem água encanada. Você queria mesmo? Ai, igual uma princesa. Ela acha que ela ia ser a princesa, Thalita. Princesa tinha uma ou duas num país, né? Qual é a probabilidade? Fui te expor, até perdi o fio da meada, né? Mas eu fico pensando como se eu fosse um pobre plebeu daquela época, olhando para Jesus indo para a cruz. Eu falo assim, tem alguma coisa errada. O plano desse cara eu acho que não deu certo. Passou, veio um dia desse lá na rua, curou o Zezinho, curou o Reginaldinho, agora o maluco está indo para ser crucificado igual um ladrão. O nosso olhar humano olha a cruz como se fosse um erro. Por que eu não posso julgar Pedro? Porque eu faço a mesma coisa. Quando alguém vem e humilha a mim, eu acho a mesma coisa. Quando alguém vem e humilha a minha fé, eu acho a mesma coisa, mas Deus tem um plano maior por trás disso. Ele tem mais para nós. Não é sobre exaltação, não é sobre ser exaltado perante homens, mas para estar no centro da vontade de Deus. Igreja, Casa e Vida, esteja no centro da vontade de Deus. A cruz não era um erro, a cruz era o plano de Deus. Esse plano que atingiu a nossa vida, se hoje desfrutamos de graça, é porque esse plano já deu certo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Isso é uma das coisas que a gente mais aprende em apologética cristã, defesa da fé. Nós não pensamos igual a Deus, e Deus não pensa igual a nós. Eu não tenho a mesma justiça que Deus, Reginaldo. E ele não funciona da justiça que eu tenho, porque imagina Jesus agir de acordo com a justiça que a gente tem como padrão no Brasil hoje, a justiça suprema. Imagina Deus ter a justiça suprema que temos no nosso Brasil hoje. Ele é justo da forma dele, porque ele é Deus. Deus pensa diferente, Deus age diferente. Pedro queria fazer a sua própria justiça e evitar a dor, mas a dor fazia parte da redenção. Eu digo para você, a dor fazia parte da redenção. O Senhor é claro na sua palavra, os humilhados serão exaltados, porque no lugar de desonra, é no lugar onde o homem te desonra, te joga para baixo, onde Deus te pega e faz forte através do seu poder. Por isso que Paulo sentia que nas fraquezas dele, do homem, da carne, era onde Deus aperfeiçoava cada dia mais as qualidades que tinha para ele. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos acelerar processos? Vai logo, Jesus, manda todo mundo morrer. Ou vai logo, Jesus, cura, já faz o que o Senhor tem que fazer. Quantas vezes nós queremos fugir de situações? Quantas vezes nós queremos dar um jeitinho nas coisas? E nós chamamos muitas vezes isso como livramento.
Deus diz para você nessa noite, talvez o deserto seja um lugar de ensino para a sua vida. Talvez a dor seja um lugar de redenção para a sua vida. Talvez a derrota seja o caminho para a vitória. Em Lucas 22:51, a gente está vendo várias visões da mesma história, mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Pedro corta, mas Jesus cura. Observa, meus irmãos, o contraste. Deus reage, Jesus se rende. Pedro fere, Jesus restaura. Você pode até estar lutando pela causa certa, achando que está fazendo certo, mas do jeito completamente errado. Meu irmão, se deu errado até aqui, muda, volta, dá a volta, muda sua rota. O reino de Deus não se avança através da força das nossas mãos, mas através da força do nosso joelho rendido ao Senhor. Será que eu tenho me rendido o suficiente ao Senhor? E olha que engraçado, vai lá para o versículo 61, Vicky. Alguns versículos depois, ao pouco tempo depois, Pedro vai negar a Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que errou puxando a espada, agora é o Pedro que nega Jesus. A gente não só faz a coisa errada, que dá o resultado errado, e no final das contas a gente ainda nega aquele que tem a possibilidade de nos salvar. Quem vive pela própria força não sustenta o dia da pressão. Se eu acho que eu vou conseguir fugir do pecado, eu estou totalmente errado. Eu estava aconselhando uma pessoa essa semana, eu falei assim: se você acha que você vai mudar, desculpa, você não vai mudar. Não vai mudar. E ele olhou para mim espantado, eu falei assim: não vai mudar, não adianta. Se acha que você vai ser melhor, você não vai ser melhor. Sem Deus você não vai ser melhor, não tem a mínima condição. Se você acha que você pode mudar, você não pode mudar. Só Deus pode transformar o coração humano. Eu entrego a minha vida para Ele. Como barro nas mãos do olheiro, Ele quebra o barro antigo para fazer um vaso novo, o vaso antigo para fazer um vaso novo. A nossa mudança depende da transformação que Deus tem para a nossa vida. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Olha que sobrenatural isso. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Pedro tinha acabado de negar. Como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Jesus olhou para Pedro, e Pedro entendeu, aí sim ele entendeu o propósito. Meus irmãos, hoje é noite de escutarmos aquilo que Jesus falou antes de tudo isso. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Entenda o propósito que Deus tem para a tua vida. Entenda o propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes o propósito que Deus tem para a sua vida não é dar a última palavra em conversa, em debate, em discussão. Deixa para lá, deixa para lá. Às vezes eu tinha muito essa mania, estou tentando mudar. Eu queria me justificar, Ana. Sempre queria me justificar, queria explicar, queria dizer o porquê. Deixa que o Senhor tem o caminho que já está aberto para você. Não importa como a cura vai acontecer, Ele vai fazer. Não importa como a restauração vai acontecer, Deus vai fazer. Essa palavra, ânimo, não é para quem acertou em todas as coisas. Não é para quem nunca falhou. É para quem está no meio da dor. E hoje eu digo para você: tem de bom ânimo. O bom ânimo não vem do seu desempenho, vem através do poder de Deus, vem através da vitória de Jesus. Nós estamos animados porque Ele venceu a cruz, Ele passou por sofrimento, Ele passou por dificuldade, e Ele diz para você: assim como eu venci, você também vencerá. Meu Deus, dá uma glória a Deus aí. Vamos pular lá para frente, João 21:15. João 21:15.
E eu estou caminhando para o final. Depois de terem comido, depois de tudo isso acontecer, depois de Jesus ser crucificado, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. O Senhor pergunta a Pedro nesse texto, e eu não quero nem abrir muito esse leque para que a gente não perca mais tempo. Jesus pergunta 3 vezes, assim como Pedro negou 3 vezes. Entenda o seguinte: mesmo Pedro tendo errado no meio do caminho, cortado a orelha do soldado, mesmo Pedro tendo negado 3 vezes o Senhor, Jesus ainda senta na mesa para conversar e para tratar Pedro. Jesus não trata Pedro pelo erro, trata pelo amor e pelo chamado que Deus teve na vida dele. E esse chamado chegou até nós hoje. E um breve parêntese para o futuro de Pedro. Nós já estudamos quando vimos Atos dos Apóstolos. Aquele Pedro que era impulsivo, agora está cheio do Espírito Santo. Antes ele usava a espada, agora ele usa a palavra. Pedro vai pregar 2 principais pregações de Pedro, e pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e transformadas. Meus irmãos, chegou o dia de deixarmos o lugar da reação para que entre nesse lugar a direção de Deus. Deus não descartou Pedro, assim como Ele não descarta você. Ele transformou a vida de Pedro. Deus tem um propósito muito claro. E cabe a nós só não atrapalhar esse propósito. Só não atrapalhar os planos de Deus. Porque Ele nos ama e Ele tem um chamado para a nossa vida. Talvez hoje você se enxergue em Pedro assim como eu me enxerguei. Reagiu quando deveria confiar. Falou quando deveria se calar, quando negou. Tentou ajudar, mas se perdeu. Mas escute algo, meu irmão. Jesus não terminou com Pedro. Jesus não terminou com você. Jesus diz para nós nessa noite: tenham bom ânimo. Há um lugar para nós. Há um lugar separado para nós. E Ele faz isso não porque nós merecemos. E Ele nos dá uma segunda chance não porque a gente merece, não, porque a gente não merece, mas porque Ele continua no controle. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus continua no controle. Até quando Pedro errou, Jesus restaurou. Então o seu erro não é o fim. O seu erro é o começo de um novo nível com Deus. Deus tem um recomeço para nós nessa noite. E se não existir alguém aqui que precise de um recomeço, eu não sei por que a gente está aqui. Porque todos nós precisamos de um recomeço. Meus irmãos, eu gostaria que nós nessa hora pensemos no seguinte: hoje é dia de deixar a espada, de deixar a justiça que há nas nossas mãos, desculpa, e voltar para a dependência de Deus. Depender de Deus, aos olhos humanos, pode parecer perigoso, mas nós precisamos parar de reagir e começar a confiar. Pare de reagir e comece a confiar, porque Ele tem mais para a sua vida.